Você fez um pronunciamento bastante forte contra as cotas raciais, as minorias não devem ser protegidas pela Constituição. Você não acha que deve ser protegida? Não, negativo. A minoria que eu entendo ali é o deficiente físico, é o índio, ali tudo bem. Agora, quando fala em cota racial, você fala assim, negro. O que o negro tem de inferior a mim? Você pode ver. Está o projeto da Dilma Rousseff agora reservando 20% de vagas para concurso público para negros. Você não acha que durante a história do Brasil o negro vem sendo pisado? Você não acha isso? Eu acho assim. Pergunta se a minha família alguém quer voltar para a Itália. Pergunta se algum negro quer voltar para Angola. Todos nós estamos muito melhores do que estávamos no nosso país de origem. Todos nós. E nós temos partido do princípio que todos nós somos iguais perante a lei. Não podemos criar privilégio. Por que dois porteiros, por exemplo, um cearense e um negro? O filho do cearense tira 8 e não entra na faculdade. O filho de negro tira meia dúzia e entra. Ambos não são sofridos também? Você conta qualquer tipo de cota. Nós somos iguais perante a lei. Acabou. Mas não tem só crítica para você também, tem elogio também. A Maria Hernandes, Maria, está dizendo que quem fala gente que fala a verdade incomoda. Deve estar dando os parabéns para você. Eu torturo os petralhas com verdade. Quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos. Espaço político com esse tipo de atitude, quer dizer, mais radical. Eu não posso buscar uma maneira de se perpetuar na política, né? O voto pelo voto, eu tentar agradar todo mundo. O grande defeito do político, né, brasileiro é tentar agradar todo mundo. Por exemplo, eu fui o único a votar contra a proposta de emenda à Constituição do Antônio Carlos Magalhães, que criava o Fundo de Combate à Pobreza. Porque a única verdade que tinha ali é que aumentou a CPMF, 0,30 para 0,38, e virou essa demagogia que está aí. O governo gasta, né, entre seguro... Aí, primeira mão para você, ó, entre seguro-desemprego e Bolsa Família, o ano passado, ele gastou 40 bilhões de reais. E esse pessoal não está computado como desempregado. E tem aumentado esses custos, esses discursos. Então isso aí é tudo cabresto, voto de cabresto para o governo. Se eu der 20 reais para você votar em mim nas eleições, eu posso perder meu registro, ser cassado. Agora o governo dá para 10 bilhões de famílias de forma vitalícia. Agora, né, deputado, 40 bilhões por ano e tudo bem. Como é que um programa como esse, que o senhor acabou de criticar, é reconhecido internacionalmente por outros países do mundo como uma forma de redistribuição de renda e responsável por tirar uma quantidade enorme da população brasileira que estava abaixo da linha da pobreza e colocar acima da linha da pobreza? Mas é lógico que a comunidade internacional bate palmas, aplaude. Nós aqui não investimos em educação. O senhor preferia a gente investe aqui em acomodação. O senhor preferia que não existissem esses programas? Tem que ser temporário. Eu posso te ajudar com o meu amigo por alguns meses para tu sair da miséria, por causa do emprego. E não de forma temporária com o dinheiro dos outros, para te garantir na polícia. Até porque o Lula dizia, quando era oposição, que naquela época o Bolsa Família tinha outro nome, que isso acostumava apenas a pessoa, né, a ociosidade e a votar no PSDB. E a Bolsa Família é uma mentira. Você no Nordeste não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Quer dizer, porque se for trabalhar, perde o Bolsa Família. Na sua visão, a economia brasileira é um desastre, está indo mal, não está crescendo emprego, olha só. Não tirou 30 milhões da Espera aí, não é desemprego, já te falei aqui o desemprego. Tá? O pessoal que recebe Bolsa Família e recebe seguro-desemprego está como empregado. Está como empregado. A menor taxa de desemprego. Mas é lógico. O senhor preferia que essas pessoas ficassem... Quem recebe Bolsa Família... Você concorda que quem recebe Bolsa Família esteja no governo cadastrado como empregado? Ou como recebe seguro-desemprego? E aí, seguro-desemprego hoje em dia um mar de corrupção no nosso país. É comum, comuníssimo, patrão fazer acordo com o empregado. Vamos acabar com o seguro-desemprego, isso eu proponho? Olha só, é comuníssimo o seguro-desemprego, o patrão fazer um acordo. Ele ganha o seguro-desemprego, trabalha na informalidade, isso é comum. Bem, galera, esse é um vídeo resposta ao Omaro do canal Morgatório do Pássaro.
O link do vídeo dele estará na barra de descrições. Lembrando que esse vídeo não é resposta somente a argumentos dele, mas a outros argumentos que eu vejo corriqueiramente nas redes sociais, certo? Lembrem-se disso. É um vídeo resposta ao Omaro, mas eu vou aproveitar para responder tudo que eu já vi sobre esse assunto nas redes sociais. Então não precisa escrever aí embaixo: o Omaro não disse isso. Eu sei o que ele disse e o que ele não disse. Lembrem-se, eu assisti o vídeo também, ok? Então, antes de entrar no caso do vídeo do Omaro, que é Lula versus Bolsonaro, eu quero voltar um pouquinho aqui e falar de neoliberalismo como sempre. Já falei um monte de vezes. Você que é novo, não sabe o que é neoliberalismo? Pesquise a era FHC. Vou deixar aí na tela algumas coisinhas dessa era FHC. Pesquise o que foi o governo de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, desse maluco aí que estará na tela aí, foi um presidente argentino que me deu um branco agora. O link do documentário sobre o que ele fez na Argentina estará aí na barra de descrições e você poderá ver. Enfim, é só pesquisarmos. Então, nas redes sociais, eu tenho visto nos últimos meses o seguinte: o PT destruiu a economia brasileira. O PT destruiu a economia brasileira e a gente não aguenta mais isso. Então, antes de falar o que eu tenho para falar, primeiro eu quero fazer um desafio a quem escreve essa frase do senso comum, que faça o seguinte: ou grave um vídeo, ou venha aqui nos comentários e escreva detalhadamente o que o PT fez para destruir a economia. O que ele fez e quanto de gasto isso gerou. O que ele fez e o resultado que foi contrário à expectativa econômica e daí por diante. Porque não é possível que a gente está vivendo no mesmo Brasil. Não é possível que o Brasil que eu vivi do FHC foi a pior era enquanto eu vivo e o Lula foi a melhor e as pessoas estão com outra percepção. Então vamos discutir essas eras. Traga detalhadamente as destruições econômicas que o PT fez. Ah, mas o PT é ladrão. Traga as destruições econômicas que o PT fez. É esse o argumento que me incomoda. Não estou falando de política, não estou falando de honestidade, de bom caratismo, não estou falando de nada disso. Eu estou falando do argumento: o PT destruiu a economia do Brasil. Então faça vídeos mostrando isso, ou comente aí embaixo, mas traga links corroborando o que você está dizendo. E assim que houver bastante links provando que o PT destruiu o Brasil economicamente, eu faço um vídeo resposta reconhecendo que realmente o PT quebrou o Brasil, ou eu faço um vídeo resposta refutando os links que foram enviados. Quando você pega a gestão do FHC, a dívida pública foi de 35% do PIB para 65% do PIB. Nessa era Lula foi de 65% para 45%. Era Lula dilmista aí, né? Ou seja, Lula e Dilma pegaram essa dívida pública de 65% do PIB e transformaram em 45%. E antes do FHC entrar, era de 35%, ele levou para 65%. O que a gente tem que perceber nessa gestão do FHC que corrobora com o que eu estou falando aqui há anos nesse canal? Primeira coisa, de 94 em diante, o Brasil não estava em crise. Segundo, o FHC recorreu ao FMI 2 ou 3 vezes. Terceiro, o Fernando Henrique conseguiu afundar uma plataforma de petróleo no mar. Em março, a plataforma P-36 da Petrobras foi atingida por 3 explosões. 11 pessoas morreram e todas as tentativas para salvar a maior plataforma de produção de petróleo do mundo fracassaram. 5 dias depois das explosões, a P-36 foi a pique.
A plataforma da Petrobras tinha equipamentos avaliados em R$1 bilhão e produzia 80 mil barris de petróleo por dia. Por causa do acidente, 1.500.000 litros de óleo vazaram no mar. O episódio abriu uma crise na Petrobras, que tinha uma imagem internacional de grande eficiência na área de prospecção marítima a grandes profundidades. No governo Fernando Henrique, morriam 150 crianças por dia. No governo Fernando Henrique, a educação superior era sucateada, a saúde era sucateada, a educação era sucateado, tudo era sucateado porque queria-se privatizar tudo e a manobra de neoliberais para privatizar tudo é sucatear primeiro. Ou seja, não estava sendo investido dinheiro em saúde, educação, transporte, ou seja lá o que for, com o intuito de sucatear para quebrar tudo e vender a iniciativa privada baratinho. E mesmo assim, esse camarada recorreu ao FMI 2 ou 3 vezes e gerou uma dívida pública de algo em torno de 65% do PIB. De 35% para 65% do PIB. Ele quase teve a pachorra de dobrar essa dívida pública. Ele abriu as fronteiras do Brasil para o mundo, que é algo que neoliberal goza quando você fala que vai fazer, que repreenderam a Dilma por não ter aceito abrir as fronteiras do mundo para eletroeletrônicos baratinhos lá da puta que pariu. Todo mundo desceu a lenha na Dilma, mas o FHC fez isso, abriu as comportas do mundo e vejam a porcaria que foi. Vejam a inflação do período, vejam o desemprego do período, vejam a tentativa dele privatizar o ensino superior, não construir nenhuma sala de aula, enquanto o PT construiu N salas de aulas, novos campos, novas universidades inteiras. Enfim, é o exemplo que eu sempre dou aqui no meu canal e vocês não entendem. É a mesma coisa de um homem que sustenta uma casa não dar absolutamente nada aos seus filhos e filhos desse camarada morrer de fome todo o ano, e essa mulher é uma viúva que se separou de outro cara, então ela possui uma dívida no banco de 35% de seu salário. Ela se casa com esse outro camarada chamado Fernando Henrique Cardoso. A dívida dela passa para 65% do seu salário. E esse marido dela, Fernando Henrique Cardoso, privatiza tudo. Vende o carro, vende a televisão, vende a geladeira, vende o micro-ondas, vende o gato, vende o cachorro, vende o papagaio. Com o dinheiro que ele arrecada, ele bebe tudo em pinga, não ajuda em nada no desenvolvimento da casa e ainda faz empréstimos no cartão da viúva. E quando ela se separa dele, o saldo é que ela está endividada no banco em 65% do seu cartão, não tem geladeira, não tem micro-ondas, não tem gato, não tem cachorro, não tem carro, não tem televisão. Então é isso que é governo neoliberal. E não sou eu quem está dizendo isso não, é história. Então pesquisem o que foi o FHC. Você que é da classe média alta, é óbvio que você não sentiu melhora nenhuma. Mas vai perguntar para os pobres que tinham seus filhos morrendo de fome. Vai perguntar para os pobres que ficaram anos desempregados. Eles sabem o que era a vida deles e o que é a vida deles agora. Eles sabem que o filho deles teve a oportunidade de cursar um ensino superior, que é importantíssimo no Brasil quando se fala de mercado de trabalho, apesar de ser uma distorção do que é de fato a função do ensino superior. Mas é assim que é, a realidade ela é verdadeira por si só, ela é uma tautologia, então não há discussão sobre isso. O diploma é importante sim para quem quer subir de vida mediante empregos melhores. E o pobre só conseguiu isso por causa do programa de inclusão dos pobres ao nível superior, dos negros ao nível superior, etc. Então o pobre, o negro, ele sabe, o nordestino, ele sabe o que foi feito por ele. Você que é da classe média alta, que fica no seu quarto tomando todinho o dia inteiro com um bauruzinho que a mamãezinha traz, nunca pegou uma enxada na vida, quando vai arrumar o primeiro emprego, é um emprego de R$7.000,
por indicação do papaizinho, né? Ainda quer falar em meritocracia, não tira a bunda da cadeira o dia inteiro conversando merda nas redes sociais e quando vai arrumar o primeiro emprego é uma indicação do papaizinho. E fica pra cima e pra baixo falando de meritocracia, de bolsa esmola, de bandido bom e bandido morto, que só é bandido quem tem índole ruim, condição social não tem nada a ver com a pessoa se tornar ou não bandido, e toda essa papagaiada sua. Então, o que acontece é o seguinte, todo governo neoliberal é igual. Vou deixar aí embaixo o documentário falando sobre a Argentina antes da Thatcher, porque o povo me encheu o saco por causa dessa Margaret Thatcher. E eu fui pesquisar o que estava acontecendo ali e vi que a Thatcher foi como o Lula. Eles salvaram os respectivos países. Então, se você não viu o documentário, estará na barra de descrições. Com relação ao Macri, é a mesma coisa. Eu já falei, vamos analisar o Macri daqui 4 anos, quando acabar o mandato dele. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: ele vai fazer toda a cartilha neoliberal, diminuindo impostos em todos os setores, imposto de renda, imposto sobre consumo, imposto na casa do caixa-prego. Num primeiro momento isso será bom porque movimentará a economia, mas num segundo momento será ruim porque faltará dinheiro aos cofres públicos. E ele vai recorrer ao FMI, e ele vai querer privatizar a Argentina inteira, porque é a única forma dele conseguir dinheiro, já que ele baixou os impostos. E no final do mandato dele, vamos ver como a Argentina estará quebrada, com inflação alta por causa de falta de produtos, ou seja, uma inflação de demanda, porque ele abriu as fronteiras da Argentina para exportar para o mundo. Então vai começar a faltar alimentos e produtos na Argentina. Isso você pode ter certeza. É isso que quando você abre fronteiras acontece. A produção nacional é evacuada. Ou chega alguém de fora e quebra a sua produção nacional. Não tem outro futuro isso aí. É uma dessas duas coisas. Então pode ter certeza que teremos inflação de demanda. Vai faltar alimento, vai faltar eletroeletrônicos, vai faltar produtos na Argentina. Esse maluco vai querer privatizar tudo, vai recorrer ao FMI, porque não existe Estado sem impostos. Enquanto a Alemanha, Canadá, Suécia e outros países de DH alto cobram mais ou menos 50% de impostos no teto, neoliberal quer remar contra a maré. Ou seja, Alemanha, Canadá, Suécia, Suíça estão errados. Certo é políticas neoliberais que nunca deram certo ao longo da história. É isso que está certo. Então vamos ver no período desse maluco aí. Eu garanto para vocês, privatizações a rodo, sucateamento na saúde, educação, transporte, etc. Ensino superior, se lá ainda for público, privatizado, sucateado. Desemprego alto, fome. Endividamento do país, como aconteceu na era FHC, de 35% para 65% do PIB. Se você está vendo esse vídeo em 2020, você estará pensando, nossa, esse cara é um gênio, como que ele previu isso? Não, não sou um gênio e não previ nada. É só você pegar os governos neoliberais que já existiram na face da Terra, o governo de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, daquele maluco da Argentina que o nome estará na tela, do FHC, entre outros governos neoliberais, e ver que existe um padrão. E esse padrão neoliberal, esse sim, é a destruição da economia interna do país. Esse padrão neoliberal destrói a economia do país. Então não sou nenhum gênio aí, você que está me assistindo em 2020, é só estudar história. Isso é um padrão quando falamos em políticas neoliberais. Outro vídeo que eu vou deixar na barra de descrições é o vídeo do João Vitor, um grande amigo aí, um abraço para ele. Ele fez um vídeo dando o parecer dele sobre o sistema público de saúde, como ele via o sistema público de saúde antes e depois dele ter um problema grave crônico no rim.
Então é o que eu sempre digo, fazer filosofia, ideologia, sentado no seu sofá com todinho e bauruzinho trazido pela mamãezinha na classe média alta, sem nunca ter passado fome na vida, sem nunca ter precisado de nada na sua vida, é fácil. Mas quando a gente precisa das coisas, aí a gente dá valor. Então assista esse vídeo do João, onde ele relata essa experiência dele na área da saúde. Como eu sempre digo no meu canal, só quem vivenciou determinadas coisas sabe a necessidade que é determinadas coisas. Sabe a importância de uma saúde gratuita, de uma educação gratuita, enfim. Eu também possuo uma doença crônica, devastadora, e o Estado está pagando para mim uma injeção que custa R$ 1.500 a dose. Eu preciso de 2 por mês. E vou ter que tomar essa injeção durante 5 anos. Então faça as contas aí de quanto eu deveria pagar para tomar essa injeção. Então o João fez esse vídeo falando da mudança de postura dele. E é o que eu digo. Quer criticar o governo, quer criticar a saúde, a educação, enfim. Qualquer coisa é um direito seu. Mas faça pesquisas. Veja locais onde a saúde não é gratuita, como é lá. Se todo mundo tem atendimento de alta qualidade ou não, é simples. Hoje em dia está fácil a gente pesquisar. A internet está aí. Se você é a favor de acabar com educação, saúde e transporte grátis para todo mundo, pesquise onde não existe saúde, educação e transporte gratuito para todo mundo. Veja aonde existe e veja o IDH desses países. Veja a Alemanha, por exemplo, tem saúde, educação e transporte de altíssima qualidade. Canadá, entre outros países de IDH alto, com impostos altíssimos na renda. Veja os Estados Unidos da América, que não possui saúde gratuita universal. Enfim, gente, é só pesquisar. Então, tudo bem você defender a sua ideologia. Cada um defende a ideologia que quiser. Mas meu conselho para você é: vai se posicionar sobre saúde? Dê uma pesquisada sobre o que é saúde. Aonde ela é universal, aonde não é, aonde o povo vive melhor com ou sem ela e daí por diante. É assim que deve se formar uma argumentação. Agora, para finalizar, o Amaro. Ele falou que se a disputa presidencial no segundo turno fosse Lula versus Bolsonaro, ele votaria no Bolsonaro porque o PT já está tempo demais no poder e é hora de oxigenação. Esse argumento de oxigenação não cola para cima de mim porque, primeiro, no governo de São Paulo, há 20 anos o PSDB está lá. Eu não vejo ninguém falando de oxigenação. Muito pelo contrário, o povo não tinha água para tomar banho e beber e votaram no PSDB de novo. Outra coisa, se o cara é bom, é excelente, para que você vai mudar ele? Ah, mas o PT não é. Eu sei que o PT não é, eu estou argumentando. Se os caras que estão no poder até aquele preciso momento foram bons para a sociedade, por que você vai mudar? Para algo que você sabe que é ruim. Então, oxigenação não é um argumento válido. Você tem que tirar alguém do poder para pôr outro alguém melhor. Não é falar, eu estou saturado do PT e amanhã o Hitler se candidata a presidente. Não, vou votar no Hitler porque já estou saturado do PT. Tem que fazer esse rodízio aí para o bem da democracia. Ah, o bem da democracia é colocar o Hitler no poder, né? Enfim, não tem sustentação lógica nenhuma esse tipo de argumentação. Então, obviamente, eu discordo desse posicionamento do Amaro. Primeiro, porque o bolsomito é uma pessoa pró-ditaduras, é uma pessoa homofóbica, racista, machista, que acha que direitos humanos é coisa de bandido. Para ele, todo mundo que defende direitos humanos é bandido. Enfim, é um homem da pior qualidade, da pior espécie. Lembrando que conseguiram
aprovar, em primeira instância, a contestação de leis junto ao STF por igrejas. Vou deixar aí na barra de descrições um vídeo falando sobre esse assunto. Então, colocar Bolsonaro na presidência é para transformar o Brasil em um país teocrático. Pode ter certeza que quando esse cara entrar no poder, teremos aula de ensino religioso no Brasil, leis que favoreçam o cristianismo, opressão das minorias e aumento da repressão da polícia. Porque para o Bolsonaro a única coisa que importa é se a polícia está bem equipada para fazer seu serviço de exterminar bandidos ou não. Tanto é que esse lixo nunca apresentou um sequer projeto de lei em toda a sua carreira. Salvo um projeto aí que eu não sei se foi aprovado ou não. Mas pegue toda a carreira desse merda aí e vai ver o que ele fez. Então, além de ser um profissional péssimo, é um ser humano nojento, deplorável. Então essa de oxigenação não cola pra cima de mim, não. Então é isso, galera. Assistam os vídeos aí na barra de descrições. Lá pra 2020 a gente fala desse macro aí. E esse vídeo aqui ficará como a predição do futuro.